Quinta-feira, 9 de julho de 26, 15 e 17, 13 e 17 da tarde. Esse vídeo, talvez até o contexto do ambiente aqui vai ajudar dentro do que eu quero colocar, que vocês já vão, vocês que não me assistem já vão perceber. O que eu ia dizer, eu fui começar a gravar o vídeo, começou o vento. Vocês olhem as árvores aí, ó. Foi no exato momento que eu fui começar a gravar, começou o vento. Um vento mais forte e tal. E uns caras aqui, eles estão desmontando aí uns palcos aí, ó. Umas estruturas aí. Aqui é o Marco Zero de Itajaí. Aqui, né, é uma praça e aqui é o Marco Zero. Aqui é a beira-rio, ó. Aqui é a beira-rio. O rio Itajaí-Açu vem de lá e corta aqui, ó. Do outro lado, aqui, ó, lá do outro lado é Navegantes. Lá assim, ó, lá é a cidade de Navegantes. Lá é Navegantes. Aqui adiante tem o ferry boat, né? Os barcos, os ferry boat que passam 5 minutos a travessia, nem 5 minutos, é instantânea a travessia, porque a largura não é muito aqui do rio, mas o rio corta aqui, ó. O rio corta aqui e vai encontrar o mar 1 quilômetro aí. Não dá, pelo mar não dá 1 quilômetro, dá 1 quilômetro se tu fosse fazer pela terra, mas pelo mar aí é, sei lá, 800 metros, não sei. Daí o rio Itajaí-Açu encontra o mar. E dizer para você, o que eu ia dizer no contexto assim, ó, pô, foi eu começar a gravar o vídeo, veio o vento, os caras fazendo uma zona ali, desmontando os negócios ali. Daqui a pouco vai sair no vídeo aqui, eles usam umas pistolas ali, umas máquinas, estão fazendo uma zona aqui, mas só porque eu fui gravar o vídeo, senão isso aí não ia acontecer. E eu ia começar o vídeo falando para vocês. Eu lembrei de um filme, aquele filme Forrest Gump, aquele filme que é com Tom Hanks, pra gente velha. É filme que tem já 30 anos de idade, quase isso. Esse filme já tem quase 30 anos de idade. E naquele filme, eu lembrei daquele filme porque tinha esse Forrest Gump inspirado num livro, numa novela e tal. E era de um cara que passava por vários acontecimentos que eu me lembro era só dos Estados Unidos. Não seriam acontecimentos do mundo. Acontecimentos que marcaram a história americana e tal. E esse Forrest Gump é um cara que está contando umas histórias. Ele está contando como se ele tivesse participado de tudo aquilo. Eu não me lembro do filme, né? Já tem 30 e tantos anos. Mas eu lembrei do filme porque tem uma história, teve ou circulou pelos Estados Unidos e talvez até pelo mundo, um adesivo que era um adesivo Merda Acontece, escrito claro, aí o barulho das máquinas aí dos caras. Eu provavelmente até vou sair daqui porque esse barulho aí das máquinas aí tá xarope. Mas assim, ó, daí uma das histórias que tinha era um adesivo que circulou, sei lá, pelos Estados Unidos e tal, e o adesivo era Merda Acontece, escrito em inglês. E tipo assim, uma coisa boba, merda acontece. E tipo assim, antes de existirem essas coisas virais que hoje existem na internet, tudo é viral hoje em dia, né? Aquilo, imagina, numa época completamente analógica, aquele adesivo foi viral
Tanto é que foi parar no filme lá, que é das histórias que o cara... Da onde que surgiu, que eu me lembre da história do filme, o merda acontece é porque os caras estão correndo, tá todo mundo correndo, não me lembro, todo mundo começou a correr. E eu não sei o que alguém perguntou para alguém e ele pisou numa merda de cachorro, uma coisa assim. Ah, merda, a resposta foi merda acontece. E ali que ele contando como surgiu a história do adesivo. Tem que olhar lá no filme, pergunta aí para o Maiá, para desenrolar essa história que eu não me lembro mais. Mas por que eu tô me lembrando disso, do filme da merda acontece? Porque é exatamente o que eu ia dizer para vocês. Lá vem vindo um navio. Eu falei para vocês que aqui é a entrada do rio Itajaí-Açu no mar e tal. Quando o navio estiver bem aqui atrás, um enorme de um navio de containers. Mas assim, ó, pela altura dos containers que eu tô vendo, é um monstro do navio que tá vindo aí. Talvez eu vá até ali na beira, eu vou ir ali na beira do rio, filmar e eu saio do barulho aqui, dessa zona aqui, desse barulho. Eu ia mostrar para vocês aqui, ó, aqui tem um, aqui ó, um palitinho, coisa de sorvete Nestlé. Eu vim sentar aqui, eu disse, cara, já trabalhei na Nestlé e já voltou um monte de história. E ali, ó, nessa praça aqui no Marco Zero, ali assim, ó, tem um ponto de ônibus. Cadê meu dedo? Ali assim, ó, tem ponto de ônibus, não, ponto de táxi. Ali assim, ó, escondido tem um ponto de táxi, coisa que nem existe mais, né? Tá escrito lá a placa lá, ó, táxi e tal. Eu não vou dar zoom porque eu tô com essa garrafa na mão aqui, ó. Mas assim, ó, eu estive aqui com 17 anos nessa praça. Ali, naquele ponto de táxi. Eu estou aqui em Itajaí há 10 anos. Eu vim para cá com 51 para 52, eu acho. E hoje eu tô com 62, né? E quando eu voltei aqui nessa praça, nessa época, quando eu cheguei aqui, eu disse, cara, a praça aquela que eu estive, lá tá o navio, ó. A praça aquela que eu estive com 17 anos, cara. E eu nunca pensei que a minha vida ia virar nessa merda, cara. Que merda de vida, cara. Mas daí depois eu vou linkar tudo com o merda acontece. Eu já vou linkar com vocês aqui por que me veio essa história da merda acontece. Nós vamos... Aqui é complicado. Aqui eu devia e vou passar na faixa. Eu não vou passar fora da faixa, porque é o tipo daquelas assim, ó, merda acontece, cara. Por que tu vai passar ali? E é bem típico meu de eu passar ali fora da faixa e vai dar merda, sabe? Vai dar merda, vai vir um por cima de mim. No mínimo os caras vão me tocar a buzina e eu vou ficar indignado, mas quem vai estar fora da faixa seria eu, né? Então, vocês prestem atenção no que eu vou dizer. Vamos passar aqui, ó. Aqui pelo menos, aqui tem a faixa. Vamos ver se pela faixa o negócio vai. Então, ó, pelo menos na faixa tá mais tranquilo e eu tô dentro da lei. Cuidar aqui para não derrubar o celular no rio, né? Cuidar porque o rio até tá de maré alta, o rio tá bem cheio. Cuidar aqui, olhem o tamanho do navio. Eu falei para vocês que eu tava vendo a parte superior lá do navio. Vocês olhem o tamanho do navio. É um monstro do navio, cheio de containers. Isso aí, se vocês parar para pensar que esse navio atravessou a terra e, sei lá, veio da China, passou pelos Estados Unidos, sei lá de onde veio isso e tá aqui, ó.
essa monstruosidade tá aqui. Não deixa de ser bacana, né? Um navio desses assim, ó. É bacana, né? E assim, ó, o que eu estava dizendo pra vocês da merda acontece. Hoje de manhã, uma mulher lá que eu faço investigações pra ela, e eu corro atrás de um ex-marido dela e tal. A mulher me chamou a primeira hora, não, eu quero que tu vá lá ver se ele vai sair de casa. Cara, era 6 horas da manhã, sabe? E era pra eu já ficar monitorando o cara desde as 7h30 da manhã. Cara, negócio... E aqui um frio, cara, um frio medonho, cara. Tava um frio assim, ó. O frio tava de lascar, cara. E daí, nessa história de eu ir lá monitorar o cara e tal, nessa história aí, eu tava saindo, tava terminando lá, o cara não saiu, não peguei nada que ela queria descobrir se o cara ia sair ou não, o cara não saiu. E nesse fim de investigação, quando eu tava terminando a investigação, chegou um contatinho meu. Uma dessas meninas aí que são meus contatinhos e tal, e sempre rola, né, alguma coisa e tal. E o contatinho já chegou em mim. O contatinho chegou em mim e disse, quanto tempo e tal. Tu não apareceu mais, a gente não saiu mais e tal. E eu expliquei pra ela, eu disse, cara, eu tô todo enrolado, tô cheio. E não é mentira, né? Não é mentira. Tô todo enrolado, tô cheio de problemas e tal. E ela disse assim, vamos. Pra quem não sabe, o vamos é vamos. Cara, isso já era 9h30 da manhã. A investigação tinha o navio. Tô tentando pegar o navio aí, ó. Não sei se eu tô pegando o navio, porque, né, o navio é pra estar passando aí, atrás de mim. Daí, isso já era 9h30 da manhã, mas, né, fazia até um bom tempo que eu não pegava ninguém, que eu não, sabe, por último aí eu não andava pegando ninguém. Daí ela disse vamos, e esse contatinho, quando rola na rua, num terreno, numa obra abandonada, numa construção, é assim que rola. E eu disse pra ela, vamos. Eu tava de moto e tal, a gente saiu, a gente foi parar lá numa outra parte aí da cidade, que tem um canal lá, que vem ligar no rio aqui e tal. Cara, nós no meio do mato lá, já tinha rolado, tinha terminado de rolar, me aparece um cara, que vocês não sei o que, porque isso aí não pode, não sei o que. E eu tinha deixado a moto longe, distante. E o cara, não, porque eu vou guinchar tua moto, e porque a tua moto vai pro trânsito, e por não sei o que, e não sei o que. Cara, eu disse, cara, vou me incomodar com isso. E o filho da puta tava com um bonezinho, cara. E é um bonezinho igual que tem esse pessoal aqui, uma guarda municipal, um pessoal de trânsito. Eles tudo usam uns bonezinhos desses. E daí eu digo, cara, eu já achei que eram os caras, porque o cara falou da moto. A moto que tá lá com os capacetes, não sei o que e tal. E sorte que o lance já tinha rolado. E eu disse pra ela, vamos embora e tal. E no fim, cara, eu não sei quem era esse maluco. Esse maluco era um cara de um guincho, de um carro, um caminhão desses guinchos. Cara, eu não sei o que o cara foi lá no meio do mato se meter com a gente. Tipo assim, ó.
Isso eu ia dizer para vocês, Santa Catarina tem essa característica. O pessoal, todo mundo se mete na vida de todo mundo, cara. Se tu for urinar no mato, alguém vai lá te encher a paciência porque tu tá urinando no mato. Se tu for transar no mato, que nem nós estávamos transando no mato, vai ir alguém atrás de... O cara vai cavocar, ele vai procurar, ele vai lá, que nem esse cara, pra encher a paciência, cara. Só pra encher a paciência. O cara não era nada, até a guria disse assim, tu é da polícia, que tu é? Tu não sei o que. Eu disse pra ela, vamos embora. Mas tipo assim, ó, não é nada, é só pra encher a paciência. Isso aí, deixa eu ver se isso aqui tá gravando. Sabe? Isso aí é característico de Santa Catarina. Gente se metendo na vida dos outros. Daí, cara, quando eu vi que não ia dar nada, que o cara era só o cara do guincho lá, que foi lá para nos encher a paciência. E daí, eu ainda depois levando ela pro local onde eu a peguei, eu disse para ela, ó, ainda bem que tinha terminado. Porque se fosse, né, no meio, né, a coisa tivesse acontecendo, acabou, um cara aparece ali do nada. Aí o cara tinha puxado o celular, tinha começado a filmar e tal. Eu acho que ele não chegou a pegar na hora, ele pegou depois, que ele já disse que estava ali e tal. Mas já estava com o celular, estava filmando. O que quer com isso? O que quer com essas imagens, entendeu? Mas assim, por que eu queria linkar tudo com vocês na história da merda acontece? Vocês acham que alguém gerencia isso aqui? Sabe? Essas vidas, todas essas vidas, essas situações, sei lá, esse navio atravessando o mundo, essas coisas, essas cidades, essas pessoas, esse rio com muita água, com pouca água, os pássaros que estão ali, a natureza e tal. Ó, lá vai o ferryboat, ó. Lá vai o ferryboat para navegantes. É 2 minutos e meio e lá tá vindo outro, ó. Eu não sei, a tela aqui tá meia bugando, eu não sei se eu tô apontando pro lugar certo. Lá tá vindo, cadê? Lá tá, tá lá do outro lado, lá tem outros ferryboat, aqui tá indo 2, ó, e tal. E daí assim, ó, vocês acham que alguém gerencia essas nossas vidas ou não? O que acontece aqui é tudo aleatório acontece porque acontece, mas tipo assim, ó, quem faz a merda é a gente, sabe? Com esse pessoal aqui que eu digo pra vocês que é de trânsito, que é de guarda municipal, ou que seja de polícia, não sei o quê, se os caras vissem eu transando lá, iam me encher a paciência, cara. Iam querer me levar pra delegacia, iam querer guinchar minha moto, entendeu? Mas daí fica aquela história, será que alguém gerencia isso? Vocês entendem quando eu digo alguém, uma força gerencia isso? Ou não, cara, é a gente que faz toda a merda. O que eu queria linkar com vocês? Eu não ia estar naquele horário, lá nesse bairro, se a mulher não tivesse me chamado para ir lá monitorar o ex dela. Eu não ia estar lá. O contatinho, eu não ia transar às 9h30 da manhã se o contatinho não chegasse em mim, não conversasse, não lembrasse isso e aquilo, não ia acontecer. Daí eu digo, cara, daí eu tinha mandado mensagem pros caras que dividem a casa lá comigo. Eu digo, olha, acertei tudo com o dono da casa, onde, o aluguel e tal, isso e aquilo. Cara, quando o outro cara me responde, o cara fugiu hoje de manhã. Fugiu. Eu acho que o cara nem fugiu de manhã. Eu acho que ele fugiu de noite. Só pode, porque de manhã eu vi a porta do quarto do cara aberta e eu não vou lá xeretar, não vou lá olhar, mas aquela porta nunca estava aberta. Então o cara já tinha fugido, o cara fugiu de noite, de madrugada, cara. Gente assim, gente que morava comigo, gente desse tipo. E eu já tem tempo que eu tô para sair da casa que eu tô e desenrolar essa situação de eu estar morando com outras pessoas e tal. E
Ou seja, daí depois que eu soube que o cara fugiu, porque o cara me respondeu, não, tô indo embora, mentira, ele já tinha ido embora, ele já tinha fugido. O outro cara que mora lá tá todo enrolado, tá sem dinheiro, sem trabalho, isso e aquilo. E eu digo, cara, tá na hora de eu vazar dessa casa. Essa história de dividir casa com os outros nunca deu certo e tal. Mas é a necessidade do absurdo dos aluguéis aqui e tal. E daí isso aí foi outra merda que me aconteceu de manhã. Eu tô meio que assimilando, tentando entender o que aconteceu. Me mandam mensagem da delegacia para mim depor na delegacia, que eles querem me ouvir e tal. De um outro lugar que eu morei, que eu me incomodei, que o cara me agrediu meu ouvido e tal. E pela agressão, então o Ministério Público queria que eu visse de novo, isso, aquilo e tal. Eu tô saindo da delegacia agora aqui. Eu resolvi gravar o vídeo porque eu tô saindo da delegacia, cara. E eu ainda estava na delegacia em função do meu burnout, que é para quem não sabe, o meu estresse acumulado, estresse violentíssimo que eu sofro e que antes chegava a me tirar energia de eu não conseguir ficar de pé de estresse, cara. Eu pensei assim, ó, pensa só no dia de hoje, só nos estresses que eu tive hoje. Eu digo, valeu a transa lá, porque a transa compensou o estresse que o cara deu lá depois, nos enchendo a paciência. Mas, independente disso, teve o estresse lá com o cara, teve estresse com o cara lá que fugiu, teve estresse aqui na delegacia. E eu nem acreditei, cara. Eu digo, cara, eu consegui almoçar ainda, cara. E eu disse assim, cara, não era nem para estar almoçando, tô até sem fome, mas comi alguma coisa para ficar de pé. Mas me veio aquilo, cara, consigo ainda estar de pé. E outra, para hoje, para eu ter que me mudar em 2, 3 dias para sair do estresse que eu tô e eu não sei nem para onde eu vou. Cara, alguém gerencia isso ou toda essa merda fui eu que fiz? Porque daí me veio assim, ó, começou cedo lá no estresse do cara. Cara, eu não tinha que estar transando no meio do mato às 9h30 da manhã. Não tinha. Mas daí, por outro lado, na hora que eu tava... Eu acho que tem algum helicóptero aí. Eu tô escutando um helicóptero aí. Que tem. Não sei onde é que tá o helicóptero. Mas assim, ou é algum navio. Pode ser essas traineiras, essas coisas, esses navios de pesca. E eu achando que é um helicóptero. Mas assim, ó... Deixa eu ver se isso aqui tá gravando. Então dizer para vocês assim, ó, na hora que eu tava no almoço e eu tava pensando em todos esses estresses, tu sabe que me veio assim, ó. O que eu ia dizer disso? O que eu ia comentar sobre isso na hora do almoço? Cara, daí eu me lembrei que 9h30 da manhã eu tava transando e deu aquele estresse e tal. E eu pensei assim, cara, pensei nessa merda, então fui eu que fiz a merda de estar lá, não tinha que estar lá pra me incomodar e tal. Mas eu pensei assim, ó, cara, apesar de eu ter feito a bobagem e eu estar lá, eu pensei, cara, como eu gosto disso. Eu gosto de estar transando lá no mato. Não é pela transa ser no mato, por ser algo junto à natureza e tal. Não. É a situação. É tu encontrar uma mulher e tu te envolver com a mulher e tá lá no meio do mato, correndo até todos esses riscos, essas incomodações e tudo que ainda pode acontecer de dar errado numa situação dessa. Mas no fundo, eu gosto disso, cara. Não é eu pegar, como muitas vezes acontece, de vamos lá no motel, tu paga, tu tem chuveiro, tu tem ar-condicionado, tu tem cama, tu tem não sei o quê. É uma história lá no motel. E tu vai ficar lá e ninguém vai te incomodar. Mas eu gosto de uma história feita na rua, um rolo desses, uma situação caótica dessa e terminar em merda, e podia ter terminado numa merda muito maior. E eu agora andei aí 2 dias aí para Indaial, fazendo investigação, e andei em cidades de Tibó, cidades que eu nem conhecia e tal.
E daí no meio do caminho aqui nessa BR-470 tem umas boates ali, boate de mulher da noite, boate de putaria mesmo. Cara, e eu passei, vi aquelas luzes assim, passei de noite, eu tava voltando, passei de noite. E eu disse assim, cara, eu nunca fui de boate, eu nunca fui um cara, isso aí eu já contei em outros vídeos, tinha um amigo meu que queria ir pra boate, daí eu até ia pra boate com ele. E eu contei que chegava nas boates, ele perguntava lá pro pessoal que cuidava da boate, lá os seguranças, os leão de chácara, ah, como é que tá as meninas aí? E os caras, não, as meninas só tem Deus aí. Bom, vocês tinham que ver as deusas que tinha lá dentro depois. Mas, segundo os seguranças lá, só tinha deusa lá dentro. E esse amigo, e dentro desse quadro caótico que você já consegue interpretar, cara, eu gostava daquele cheiro das mulheres de perfume barato. Tu sentia perfume barato. Na época nem existia R$1,99. Era menos que R$1,99. Uns perfume barato, cara. Mas assim, ó, eu gostava de estar... Que nem eu disse, eu não gostava de ir pra boate. Mas quando eu tava lá no meio das mulheres, e as mulheres daqui e aqui, meu amor, isso e aquilo... E na época eu ainda bebia, bebendo cerveja, isso e aquilo, e conversando, e já agarrando, e elas te agarrando, e isso e aquilo, e mão naquilo, aquilo na mão e tal. Cara, eu gostava daquilo. Então eu digo pra vocês assim, ó, a minha vida, a merda da minha vida, ela não é resultado de toda a merda que eu fiz, cara. Sei lá, claro, fiz coisas certas, mas erradas, e isso, mais ou menos e tal. Mas assim, ó, alguém gerencia essa minha merda de vida? Ou essa merda de vida fui eu que construí? Baita vida! Fui! Por hoje é só!